Meu Deus do céu. Para mim está escuro. Ah, agora é chique. Agora eu fiquei mais quente. Mano, meu Deus. A cara tá preta, cara. Ah, esqueci de ativar o meu... modo que é esse? Você efeito pode? Não, eu virei Nightmare. Cara, eu virei Nightmare. Pra você não sabe o que é Nightmare, né? Welcome to Heaviest Launch. Welcome to Mega Shots of the Boiling One. Not in a mission. We'll sleep back. No, come back. Mano. Não, senhor. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus, ó, o terror que tá lá. Ó, o terror. Só tem um azul bem aqui. Ó, vai ter bem azul. Mas se eu trazer outra das meu pai. Mas se eu ativar o coisa lá, o error lá com escuro, você fez. Tá, mas eu fiquei escuro. Eu, André, é de medo.